Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui e eu vou passar para vocês a nossa última bateria dessa semana aí dos mixes e corretores que eu preparei com todo carinho para vocês, tá? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as questões que envolvem todo esse apanhado de conhecimento, toda essa preparação que requer para você realmente ser um colorista, para você ser autônomo, para você se sentir bem com você mesmo, para você economizar, para você criar as suas próprias cores, dar o seu grito de independência mesmo, tá? Pode acompanhar comigo aí. Como criar as réplicas de nomenclaturas prontas apresentadas na cartela de cores utilizando apenas os 3 mixes? Então, lembra que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula? Existe uma medida que se encaixa muito bem com quase todas as marcas, que serve de orientador e dosador para a utilização adequada dos mixes corretores? Esta medida é uma medida universal, da qual falaremos na última aula dessa sequência. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, agora nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, se prepara que lá vem coisa boa. Essa medida padrão que foi mencionada, né? Que serve de orientador e dosador, ela que determina as doses, né? Que você vai colocar aí nos mixes dentro de cada quantidade de base, que serve para a utilização adequada dos mixes e assim poder criar qualquer réplica de nomenclatura pronta, é nada mais, nada menos que a regra dos 11, né? Todo mundo conhece aí amplamente essa regra, que é a regra dos 11. Bem, como a gente viu aí nos vídeos que eu passei para vocês, né? A gente não usou regra dos 11, nem balança a gente não usou, tá? A intenção desses vídeos era mostrar para vocês como que usando apenas 3 cores e as bases você consegue desenvolver aí, principalmente nas suas matizações ou nas suas criações de cores mais vibrantes, com apenas o uso de 3 cores puras você consegue criar muitas cores, né? Então, para esse tipo de aplicação não se faz necessário usar a regra dos 11, você pode personalizar e criar as suas medidas, você também, dependendo das concentrações dos pigmentos, da potência que você tem nas suas 3 cores, se é uma potência mais alta nas 3 cores ou se é uma potência mais tranquila aí nas 3 cores, vai depender muito disso também, e você vai ter esse jogo de cintura para você saber aplicar aí e ter esses resultados maravilhosos em cores como a gente já viu, né? Mas quando você, por exemplo, precisa fazer uma réplica mesmo de uma nomenclatura, de uma cor pronta, para aplicar num cabelo, fazer uma coloração, não propriamente uma matização, que a matização realmente é mais tranquilo. Aí você precisa seguir as regras para criar essa cor muito parecida à cor normal, né? A cor já pronta, feita lá pela indústria, né? Que tá lá, tal nomenclatura, você quer criar algo muito semelhante, muito parecido com aquilo. Aí você precisa seguir a regra. E aí você vai gastar 60 gramas de um tubo, vai colocar as concentrações para cada altura de base e você já sabe como é que funciona. Então, quando você quer criar nomenclaturas e quer um resultado exato e criar igual, fazer uma réplica daquela cor, você segue a regra dos 11 como parâmetro, como dosador para as potências aí que você vai colocar em cor dentro da sua base, certo? Agora, quando você quer personalizar, quando você quer ousar, principalmente quando você vai desenvolver esses trabalhos de tonalização, matização ou fazer essas cores mais vibrantes, você pode desapegar de regras e fazer as suas próprias fórmulas. Vocês viram? Não foi pesado nenhuma medida, foi feito a olho mesmo. Eu coloquei, o que eu não deixei de respeitar foi usar
base, sempre usar uma base por causa da fixação. Quando você usa uma base, tua fixação é outra. Vocês viram que mesmo não usando base, houve uma revelação de pigmentos, a cor aconteceu, pareceu tudo muito normal. Porém, a fixação com certeza ficou comprometida, né? Então você precisa administrar os mixes corretores juntamente com uma base para que você tenha tranquilidade de pensar que você fez do jeito certo, porque a tua fixação e a duração dessa cor vai ser maior do que se você aplicasse só um mix, tá? Outro ponto muito importante que foi respeitado em todas as fórmulas foi colocar um oxidante. Vocês viram que teve um cabelo lá que eu não coloquei o oxidante e eu fui fazer a outra cor e justo foi numa cor vibrante, foi numa cor com muito violeta, com muito vermelho, e eu coloquei lá, não coloquei o oxidante, fiz as cores intensas ali, a mistura, tudo direitinho, coloquei a base, apliquei no cabelo e fui fazer outra cor. E enquanto eu fazia outra cor, a revelação daquela outra cor que eu coloquei o oxidante já começou a acontecer, enquanto a cor que eu preparei primeiro, que também são cores muito intensas, estava ali intacta, simplesmente porque eu não coloquei o oxidante. Então, outro ponto muito importante para você respeitar quando você for criar as suas personalizações é você não deixar de usar o oxidante, até porque a sua revelação não vai acontecer, né? Então, esse é um outro ponto muito importante, tá? Outra questão, principalmente quando você trabalha com essas proporções pequenas, né? Que você não vai se guiar por uma regra dos 11, porque se você fosse se guiar pela regra dos 11 para fazer todas aquelas cores que a gente fez, quantos tubos de 60 gramas para cada cor eu ia ter que gastar, né? Ia ser um absurdo, e quanta coloração fora eu ia jogar. Então, você acaba se moldando, descobrindo, se reinventando e criando as tuas formas de trabalho, desenvolvendo as suas fórmulas em cor. E cada vez mais você vai tendo mais destreza, mais aptidão e vai conseguindo se desenvolver cada vez mais e ficar cada vez mais seguro de si, tá? Então não tenha medo, se joga, tá? Agora, quando você quiser criar uma nomenclatura, uma réplica, uma cor muito semelhante àquela cor pronta que a indústria te oferece, aí você precisa seguir a regra a regra dos 11, que faz parte da colorimetria avançada. Ou seja, essa regra, ela permite que você crie qualquer réplica de nomenclatura pronta, utilizando essa fórmula: bases, mixes e teoria das cores, tá? Então, você precisa fazer o uso das bases, juntar as bases com os mixes e calcular aí segundo a teoria das cores. A durabilidade é a mesma que a das nomenclaturas prontas? Sim, porque você tem ali pigmento dentro das bases que você colocou em formato de mix. A base é praticamente a mesma fórmula de uma outra coloração que já vem diluída com a sua cor, né? E você usando o peróxido direitinho, fazendo toda aquele script, seguindo todo o script, não tem como a duração não ser boa, tá? Deixando um tempo de pausa correto para fixação desses pigmentos, não precisa temer, o teu resultado vai ser também duradouro, a menos que o cabelo seja muito opaco, muito poroso e ele tenha essa característica de perder rapidamente os pigmentos. Mas se não for esse o caso, você fez tudo direitinho, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Então, quando você usa esse recurso que a gente aprendeu aqui nessa bateria de aulas, quando você otimiza o teu estoque, quando você com poucas colorações cria muitas cores ou qualquer cor, você tem essa autonomia, você desenvolve uma autonomia incrível, né? Você não fica escravo de comprar todas as nomenclaturas prontas para cada altura de base. Seriam mais ou menos umas 20 variações, né, em cada base, ou seja, as bases que apresentam várias nomenclaturas, são umas 5 bases, né, que variei do 5 até o 10, né, elas apresentam várias nomenclaturas diferentes, né, e geralmente
são do 5 a 10. Então vamos fazer essa conta. Você teria que ter pelo menos 100 nomenclaturas diferentes para você comprar e poder dizer que tem todas as cores no teu estoque. Só que você ter apenas uma unidade não vai te fazer muita diferença, né? Você vai precisar comprar aí várias de cada uma dessas. E, você vai ter que ter um estoque muito gigante. Então, quando você aprende a criar as suas cores, a fazer qualquer cor através dos 3 mixes puros, você só precisa ter os 3 mixes puros e as bases, só isso. Olha que autonomia que você tem, isso é uma autonomia absurda que você gera. E não só autonomia, você tem essa possibilidade de personalizar os teus trabalhos, além de criar as suas réplicas, você pode ousar e ir além. Né? Pode intensificar os tons nas fórmulas ou suavizá-los. Pode colocar 2, 3 cores, pode personalizar as suas cores ou formular. E nunca, jamais outra pessoa saberá que fórmula você usou em determinado cabelo. Olha só, às vezes você até vai fidelizar a sua clientela, porque em outro lugar elas não conseguem a mesma cor que você coloca, porque você tem o teu jeito de criar as cores, você não se prende a nomenclaturas prontas, você personaliza a sua cor, né? Fora a questão da economia, como a gente já debateu, né? Ao mesmo tempo que você tem autonomia para criar qualquer cor, mesmo tendo pouquíssimo estoque, você também estará economizando horrores, porque você precisa de pouco estoque para criar qualquer cor. Então, nem precisa detalhar muito além disso, né? Também tem a questão da satisfação. O ser humano, ele é fascinado pela criação, todo mundo ama criar, né? Pela personalização, você vai se sentir muito mais capaz. O gosto, o prazer que você tem em criar dentro da sua profissão, em você desenvolver, essa satisfação te engrandece, te deixa feliz, né? Se sentirá mais profissional, pois não são todos os profissionais que detêm esse conhecimento e fazem uso desse recurso, pois exige muito conhecimento e laboratório também, para você chegar a um nível e a deixar no stand-by, e deixar que o seu raciocínio faça o trabalho por você, porque chega um ponto, você fica tão acostumado, é como dirigir um carro. Quando você entra dentro do carro, você olha, você vê aquele volante, você vê aqueles pedais lá no chão, você vê a alavanca aqui, você vê todos aqueles comandos ali na tela que você tem que estar atentos a eles, aqueles botão, você vê que tem o retrovisor aqui, um retrovisor aqui, outro retrovisor lá, tem sensor de ré, tem tanta coisa, você pensa, meu Deus, eu vou conseguir administrar tudo isso aqui de uma vez só? Quando você entra num carro pela primeira vez para dirigir, não é essa a sensação que você tem? Mas quando você já está aí há 1, 2 anos dirigindo, você controla tudo isso, ainda liga o som, coloca na rádio que você mais gosta e ainda atende o telefone. Claro que não pode, né? Mas a gente acaba cometendo esse erro. O que eu quero dizer com isso? Você faz tudo aquilo que você achou tão difícil e ainda faz coisas além. Desse jeitinho é o conhecimento na colorimetria. Você acha difícil porque você não está envolvido, você não está se familiarizando com isso todos os dias. Mas a partir do ponto que você começar a desenvolver o laboratório, que você fizer disso a sua rotina, que você conhecer os pigmentos que você tem aí, que você trabalha, como você pode otimizar isso daí, como você pode desenvolver, criar as suas réplicas de cores, você vai ver que você pode ir muito mais além do que você está imaginando hoje. O leque de oportunidades que te abre, eu já tenho relatos de alunos que falam, poxa, Suzana, eu precisei de determinada cor, eu não tinha a nomenclatura pronta, eu tive que me atrever a fazer porque eu já tinha feito o curso com você, eu nunca... Porque tem gente que tem medo. Aí a pessoa se obrigou a usar e deu super certo e ela se maravilhou com isso. E ela falou, não, realmente eu vi que funcionou, foi muito bom, eu vou desenvolver, começou a desenvolver e hoje está se destacando aí nos resultados do seu cabelo, né? Não só uma, mas várias que já aconteceram isso. Então, esse apanhado de conhecimentos você precisa desenvolver.
E você não precisa ter medo e achar que você não vai conseguir. Você vai conseguir entender tudo e ainda você mesmo vai desenvolver muita coisa em cima desse conhecimento. Acredite, quando essa sensação é totalmente diferente quando você aplica uma cor, uma réplica de nomenclatura pronta que você pega lá na sua prateleira e aplica no cabelo, do que quando você cria uma cor, personaliza ela e aplica no cabelo. Quando você vê o resultado da cor, a tua sensação é diferente quando você mesmo criou a cor. Quando você mesmo desenvolveu a cor, mesmo numa cor simples. Por exemplo, você pega uma cor, uma nomenclatura pronta na sua prateleira. Um exemplo aí, a cor, por exemplo, 743, 843, que é um tom mais claro, que seria um acobreado dourado, né? Que é aquela cor lá da Rui Barbosa lá, aquela cor maravilhosa, né? Uma cor muito vibrante, uma cor muito bonita. Aí você pega lá um 843, aplica no cabelo e fica maravilhosamente linda a cor e você se orgulha muito disso. Mas essa sensação final, esse prazer final em você olhar para a cor e pensar, fui eu que criei essa cor, mesmo sendo uma cor simples. Você pegando um 8.0, pegando o amarelo e o vermelho, e você criar sua variaçãozinha nessa cor, você pode de repente pender um pouquinho mais para o vermelho, você pode pender um pouquinho mais para o amarelo, ou colocar mais intensidade no teu acobreado, você pode criar. E você vê o resultado e a cor ficou maravilhosa, a cor ficou bonita, a tua sensação como profissional, o teu ego, a tua satisfação, ela é bem maior. E eu quero que você conheça, que você se sinta, que você entenda o que é isso, que você realmente se envolva nesse mundo dessa criação, de você criar, de você ser criativo, você desenvolver o teu arsenal, você ser dono do seu arsenal, você criar as suas cores. Gente, isso é o nível hard de um cabeleireiro, isso é a tua pós, é você ter esse conhecimento e você se sentir como tal.